De folha em folha, asas para a imaginação. Já dizia Monteiro Lobato, um país se faz com homens e livros. Leitura ela é fundamental, tanto para garantir o direito à educação e ao desenvolvimento das crianças e adolescentes, como com relação ao direito ao lazer e ao direito à convivência familiar e comunitária. A leitura é uma forma de estimular a criatividade de todo mundo, principalmente na primeira infância, do 0 aos 6 anos de idade. É nessa fase da vida que ocorre o desenvolvimento do cérebro, da fala e da capacidade de aprendizado. E os livros mexem com o imaginário das crianças. De 0 a 3 anos, desenvolvendo o aspecto tátil, auditivo, porque são livros que encantam a criança pelas cores, pela fala, e aí você consegue começar a estimular a sensibilidade do aluno. E nas fases posteriores, de 3 à adolescência, existem os livros específicos também, que também desenvolvem a questão do cognitivo, da criatividade. Samuel tem 4 anos e podemos dizer que ele já nasceu com o hábito da leitura. Acabou. Agora olha o clássico. É o livro do gato, mas faz não. Hábito que vem de berço. Érica também gosta de ler e faz questão de incentivar o filho a seguir o mesmo caminho. Aliás, livro para ela é investimento para a vida. Eu acho importante esse contato com a leitura da criança, que torna ela mais inteligente, mais capaz de entender as coisas. Quando o assunto é leitura, as crianças dão um exemplo. Elas são as que mais leem no país, segundo o levantamento feito pelo Instituto ProLivro. A faixa etária dos 5 aos 10 anos representa 23% de toda a população que costuma ler diariamente por vontade própria. Por outro lado, a pesquisa Retratos da Leitura no Brasil revelou que mais de 30% dos brasileiros nunca compraram um livro e quase metade da população não tem o hábito de ler. Apesar dos mais novos serem os que mais leem no país, uma pesquisa internacional com foco nas crianças revelou que o Brasil ocupa o 52º lugar no ranking internacional de leitura. Detalhe: o levantamento foi feito em 57 países com alunos do 4º ano do ensino fundamental. Isso quer dizer que o hábito da leitura entre as crianças brasileiras é um dos piores do mundo. É uma questão cultural, de falta de incentivo dentro de casa e nas escolas. Além disso, a internet também contribui para o desinteresse da leitura. Para muitos educadores, nada substitui o livro físico. Talvez seja pelo cheiro das folhas, pela opção de colecionar ou simplesmente pela possibilidade de carregar uma história nas mãos. A presidente do Conselho de Educação do DF reforça que crianças sem o hábito da leitura são prejudicadas. Ela tem dificuldade na escrita, em desenvolver textos, porque a leitura, por mais exigente que seja por parte da escola ou da família e não por gosto da criança, ela contribui demais para a criatividade no momento da escrita e até do ponto de vista ortográfico. A criança que lê, ela tem uma desenvoltura, inclusive na oratória, porque ela tem argumentos que são construídos pelas competências para que ela consiga ter uma lógica de raciocínio com relação à interpretação de textos, com relação à escrita, melhor do que quem não lê. Ainda falando sobre a falta de incentivo à leitura, outro dado chama atenção. De acordo com o Censo Escolar de 2022, o número de escolas públicas e privadas aumentou no país entre 2021 e o ano passado. Em contrapartida, o número de instituições com bibliotecas ou salas de leitura caiu de 94.170 para 93.541.
ou seja, menos 629 espaços voltados à leitura. A escola tem que ter clareza no seu projeto político-pedagógico do incentivo à leitura, de programas e semanas da literatura, tudo envolvendo a leitura. A gente sabe que algumas escolas se esforçam tanto levando os próprios autores dos livros para incentivar os alunos, tem na roda de conversa, tem a professora que se veste de um personagem do livro para incentivar a leitura. Várias escolas têm, mas não existe um critério igual para todos, né? A legislação de 2010, que prevê que todas as escolas deveriam ter essas bibliotecas, está sendo violada. Nesses casos, cabe ao Ministério Público, através de promotorias da infância e juventude e da área da educação, promover ações civis públicas, inquéritos civis, para que as escolas se adequem ao que prevê essa legislação. O advogado explica ainda que a Lei 12.244 de 2010 prevê que todas as escolas públicas e privadas tenham bibliotecas. Ou seja, lei nós temos, o que falta é fiscalização. Com relação ao não cumprimento, isso cabe à fiscalização ser realizada pelos próprios conselhos municipais de educação, conselhos municipais da criança e do adolescente, conselhos tutelares também podem receber denúncias sobre o descumprimento dessa legislação e o Ministério Público, pelas promotorias de educação e da infância e juventude, podem também realizar essa verificação e fiscalização sobre o descumprimento dessa legislação nas escolas públicas e privadas que não possuem as bibliotecas. Pela internet, também conversamos com o presidente do Conselho Federal de Biblioteconomia. A ausência desse processo de incentivo à leitura cria cidadãos nem sempre tão preparados quanto a gente gostaria de ter. Então, a ausência da biblioteca escolar nesse processo de ensino e aprendizagem aí tem um impacto muito negativo na formação de futuros cidadãos. Cidadãos que nem sempre vão estar preparados para fazer uma interpretação correta do que leem, também tem uma influência aí do analfabetismo funcional. Então, é essencial que tenha bibliotecas escolares oferecendo serviços para a formação de novos cidadãos. A biblioteca escolar é fonte de informação para o aprendizado, mas também promove a criatividade, o senso crítico, a imaginação, além de acolher os alunos. Você vai encontrando diversos depoimentos de como que as bibliotecas escolares são representadas no imaginário das pessoas dentro da sociedade. Porque cada um tem uma interpretação diferente, né? Tem gente que... um dos depoimentos que eu gostei muito foi uma pessoa que falou que a biblioteca escolar é importante porque salvou ela do bullying que ela sofria na escola. E por aí você encontra diversos universos que aquele espaço assume dentro da educação. Além da falta de bibliotecas nas escolas, os espaços públicos de leitura também deixam a desejar. Segundo o Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas, em 2016 havia 6.120 no país. Hoje são 5.318, ou seja, mais de 800 instituições foram fechadas em 7 anos. Isso afeta toda a sociedade, mas principalmente as famílias carentes, que têm pouco acesso à educação. Estamos na Fazendinha do Sol Nascente, periferia do Distrito Federal, a 40 quilômetros da área central de Brasília. Viemos conhecer o trabalho do Instituto Mais Vida. Sandra é a presidente da casa. Ela conta que o trabalho da ONG começou com a doação de roupas. Depois vieram os livros. Pego um livro doado de uma pessoa, de outra, quando eu vou ganhar roupa usada por aí. Ô, dona Sandra, tem uns livros, a senhora quer? Quero, eu levo. Que serve, pago. Que menina é o pau que tem aqui dentro da fazendinha. Aí sempre vem aqui, você já tem um livro tal assim para fazer um trabalho? Vamos fazer? Tem. Porque o meu sonho mesmo era colocar uma aula de reforço, então abrir biblioteca aí, né, nesse instituto, mas até agora ainda está no sonho.
Todo livro doado é bem-vindo. Funciona assim: os moradores do bairro fazem um cadastro e negociam quanto tempo querem ficar com o livro emprestado. É aquela coisa, o combinado não sai caro. Tem livro de ciência, tem livro de matemática. Para a criança tem uns livrinhos delas ficar, não é lendo, é olhando as figuras, né? Tem muita criança aqui que estuda de manhã e à tarde fica sem fazer nada, né? A importância do livro vir aqui, pedir um livro para a Sandra para ler, para aprender um pouco mais, né? Porque mente vazia, né? Um menino em casa sem fazer nada, vai pensar muita besteira, né? E aqui vem aqui, dando, Sandra, me dá um livro para me ler, para me ver a figurinha. A minha mesmo vem aqui, pega um livro e leva para casa, um livrinho assim, para olhar as figuras, ela fica, o neném, papai, mamãe, né? Eu digo, é. Luana tá sempre de olho se tem alguma novidade para levar para casa. Muito importante para nós, mãe, né? Com as crianças, incentivando já a começar a gostar de ler, aprender as coisas aos pouquinhos. E se não tivesse essa iniciativa? Era muito difícil para a gente. Eu fico muito alegre quando eu vejo uma criança falar para mim, Dona Sandra, eu passei de ano, aquele livro serviu. Olha, já serviu aquele livro que eu peguei de doação, né? No próximo bloco, a repórter Renata Teodoro fala sobre outros benefícios da leitura para as crianças. A gente volta já. Criatividade, foco, senso crítico. A leitura traz inúmeros benefícios para as nossas vidas. E especialistas garantem que traz também saúde para o cérebro. Quando estimulada desde a infância, os impactos positivos na vida adulta podem ser muitos. O raciocínio, a imaginação, melhora o vocabulário, a criança desenvolve pensamento crítico, estimula a capacidade de concentração e de foco, melhora a memória. Então, tá vendo? São muitas habilidades que são desenvolvidas. O hábito de ler da Letícia é recente. Na verdade, ela sempre se interessou por livros, mas não encontrava tempo para se dedicar como gostaria. Eu fiquei acumulando esses livros ao longo da vida, até que eu conheci meu marido, tive filhos e parei de trabalhar por outros motivos, mas não por conta dos filhos, mas aqueles livros que estavam encaixotados resolveram reaparecer na minha vida. Então, depois que eu tive filhos, eu tive essa preocupação de ler para eles desde recém-nascido. Ou seja, Arthur, de 2 anos e 7 meses, e Tereza, de 1 aninho, já nasceram imersos nesse universo. A caçula ainda está engatinhando, mas o mais velho vive com livros pela casa e pede por leitura. Olha só. Eu vou ler para você, meu amor. Existem livros por toda a casa. Do lado da cama, na rede, no quintal. E no meu caso, né, como mãe, para a gente conseguir ler, eu deixo o livro em todos os lugares que eu tiver. É a famosa lei da oferta e da procura. A mãe tá aí, mostrando o caminho das pedras. É sorvete. Outra coisa também que eu acho que incentiva muito a leitura aqui em casa é que a gente não usa televisão, assim, nem celular, nem tablet. Eu não dou ainda para as crianças esse contato, né? Então, acho que isso facilita também. Vamos ler? Então vamos. A avó do menino. Em relação à classificação indicativa, este advogado afirma que, hoje em dia, as editoras e os autores acabam estabelecendo uma classificação mais genérica, sendo que seria preciso estabelecer uma classificação mais detalhada, com base nas normas já existentes nas obras audiovisuais. As editoras, os autores, se os conteúdos estiverem inadequados dentro dessas classificações genéricas que são realizadas para menos de 6 anos, entre 6 e 12,
e para entre 12 e 18, podem, claro, ser acionadas judicialmente, dependendo do tipo de conteúdo, da inadequação. Enquanto essa classificação não chega, cabe aos responsáveis ficarem de olho no conteúdo das obras. Deve verificar antes de entregar para os seus filhos, porque senão eles que serão responsabilizados caso o conteúdo que eles entregaram para o filho seja inadequado. Eu dou preferência a livros que tenham mais gravuras que textos. Alguns textos eu adapto a certos tipos de temas, né? Que eu não quero que ele saiba agora, né? Dele ter esse tipo de entendimento. Ou então eu começo a ler de uma outra forma para ficar mais claro para eles, né? Mais lúdico. Quanto mais a criança tiver contato com os livros, com as figuras, com as letras, com os números, as cores, texturas, mais esse hábito vai ter a chance de se desenvolver, né? E a criança já vai se acostumando com isso, né? E chegando aos 3 anos, aos 6 anos, 7 anos, quando começa a alfabetização, aos 6, 7 anos, a criança já vai estar acostumada, já vai estar habituada. Você já deve ter ouvido aquela frase, ler é um hábito. Pois eu vou te mostrar a diferença que esse hábito faz na vida de alguém com o exemplo do Carlos, leitor assíduo de obras clássicas. Aos 18 anos, admira autores que nem todo garoto da idade dele conhece. Dante, né, o que escreveu a Divina Comédia. De filosofia tem alguns também que eu gosto mais. Tem o Martin Heidegger, o alemão. Tem o Sartre, o francês, né, o Jean-Paul Sartre, que foi influenciado pelo Heidegger. Acho que é por isso que eu gosto dele também, né. Acho que seria mais esse, assim. Thomas Mann também. O gosto requintado faz parte da coleção do mais novo calouro da Universidade de Brasília. Foi por causa disso que eu escolhi o curso de filosofia, né, porque eu comecei a gostar de ler. Eu vejo que eu tenho interesse por questões teóricas, né, e abstratas, por isso a filosofia. Então, na minha vida foi mais isso, foi uma questão de interesse. Então, minha vida virou um foco disso, né? Eu já não tenho mais tanto interesse em outras coisas, já nem olho isso. Eu vou ver vídeo no YouTube, é disso que eu gosto. Filme, se tem envolvendo isso, vai ser mais do que eu vou gostar. Ele fez o vestibular e passou em primeiro lugar, né? Como escola pública, né? E no Enem, em terceiro lugar nacional. Então, acho que, assim, a leitura ajudou muito ele chegar, assim, aonde ele chegou hoje, né? Em casa, tempo livre é motivo para colocar a leitura em dia. Com a correria da Faculdade de Filosofia e com a quantidade de livros exigidos pelo curso, esses pequenos intervalos fazem toda a diferença na rotina do Carlos. É um curso complicado por causa da carga de leitura que eles te botam, né? Então, assim, as leituras pessoais, vamos dizer que tá um pouco... Às vezes eu pego para ler, mas não dá para ler sempre, vamos dizer assim. Mas quando eu pego para ler, eu também mantenho isso. Eu tento ler um capítulo ou 20 páginas para, pelo menos, tentar manter essa pequena meta, né? Dentro de casa, o pai, muito estudioso, acabou sendo a principal influência para os meninos. A leitura, na verdade, ela te abre um leque de oportunidades, você melhora o seu vocabulário, a sua concentração. E às vezes aquela preguicinha ali, quando adolescente, jovem, de pegar o dia a dia, né, da parte didática ali, dos ensinos, acaba que a leitura contribui com essa situação. Então, assim, eu sempre que tive a oportunidade, procurei exercitar a leitura e isso acabou passando para as crianças. É um ciclo sem fim. Hoje, os filhos influenciam a mãe. Ele me incentivou muito, até ele mesmo fala, mãe, compra um livro, vamos ler, ajuda muito, né? Então, assim, hoje eu já vejo diferente a leitura, já gosto de ler. Já pego um livro e me interessa. Antigamente, não tinha muito esse interesse pela leitura. Só que nem tudo são flores, viu, gente? Aqui, livro é motivo de problema também. Bom,
Na verdade, é aquele problema que todo pai queria ter. Eles gostam do livro físico, não são de ler, né, no digital, e eu acabo puxando a orelha aqui de um do outro, porque é o probleminha que eu falei, a gente percebe que um não empresta o livro para o outro, e aí às vezes eles compram o mesmo autor, eu falo, cara, não precisa disso, ou pega emprestado, não, meu livro não. Então fica essa coisa aí que a gente acaba tendo que intervir, tenta corrigir, mas não tem jeito, eu acabo deixando por conta deles. E teve direito de resposta em defesa do acervo literário. Tem algo que você gosta muito e que, pô, você não quer ficar que os outros toquem ou emprestar aquilo para os outros. Cara, eu vou saber cuidar, eu sei manusear, eu sei limpar, entendeu? É algo desse tipo. Eu não sei muito bem, nunca tive, eu acho, isso com outra coisa. É mais com livros mesmo. Se a leitura te leva a lugares inimagináveis, os livros também são motivo de amor e cuidado. Não saia daí porque eu volto já para mostrar como essa combinação pode render histórias muito bacanas, além, claro, de incentivar a leitura entre os pequenos. É daqui a pouquinho. Ambiente divertido e pra lá de acolhedor. Aqui nessa biblioteca da Universidade de Brasília, por meio do projeto Leia, alunos voluntários do curso de pedagogia e professores acolhem os filhos de 4 a 10 anos de alunos que precisam entrar para a sala de aula para estudar. É um trabalho que estimula muito assim, a participação, né, porque tem interação com a criança e também com o livro, né, com a literatura, além das atividades lúdico-pedagógicas. As crianças vêm para cá, geralmente agora nós estamos atendendo por conta da pandemia as estudantes ou os estudantes, mães ou pais, né, que trazem criança, não tem onde ficar, e geralmente tem que trazer para a faculdade ou para a universidade, se vai para outro lugar, né, dentro da universidade. E aqui é um lugar que pode acolher. É um incentivo nosso de continuar nessa área, né, de sair da teoria um pouquinho, porque na faculdade de educação a gente recebe tanta matéria explicando como a gente tem que atuar com criança, como a gente tem que tá ensinando elas, né? Então meio que a gente sai da teoria e vai para o prático, e que a gente meio que coloca já o que a gente aprendeu em prática. E às vezes vai também aprimorando o nosso conhecimento. Leia também é estudante de pedagogia, mãe solo, e passou por um momento bem difícil após a morte da mãe. Sem o apoio que tinha, teve que se virar para frequentar as aulas. Foi quando descobriu o projeto em 2022. Foi bem acolhedor para mim, porque eu estava me sentindo muito solitária e uma carga muito pesada, né? Eu estava carregando tudo nas costas, menino, mãe, doente. E aí, recebendo esse apoio, eu pude concentrar mais no meu curso, né? Para conseguir, pelo menos, passar naquele semestre. Quando passou a frequentar a biblioteca, Luizinho tinha apenas 3 anos. 1 ano depois, e ele continua adorando as vindas para cá. A mãe comemora o apoio que ganhou por iniciativa do Leia. Você não se sente só, né? Não se sente perdido no mundo. Tem alguém para te ajudar. Mesmo que não seja sua família de sangue e tal, mas você sabe que pode contar com aquela pessoa ou com outras pessoas, outros projetos. Silas também é pai solo e pôde contar com o apoio do projeto para estudar. É fundamental ter esse suporte, né, para que a gente possa ter uma boa experiência acadêmica e também não ter dificuldades com as disciplinas, porque às vezes a gente já não dispõe muito de tempo em casa para poder estudar. E o tempo que a gente tem para poder vir para a universidade, então a gente precisa estar aqui focado para colher a melhor experiência possível, né? Colher o conhecimento, né, necessário. Com um acervo com mais de 6.000 livros com obras infantis e da literatura clássica também, a biblioteca funciona como um espaço aberto, não precisa de agendamento. O estudante da Faculdade de Educação aqui da Universidade de Brasília pode trazer o filho e contar com esse apoio. As crianças participam de atividades diversas, brincadeiras lúdicas, além, claro, do contato e do acesso aos livros. Eu falo por experiência própria. Me ajudou bastante em momentos difíceis,
né? Principalmente na pandemia, que a gente se isolou e o único companheiro que eu tinha era os livros, né? O acesso à leitura, ou o estímulo, ou a curiosidade ainda é pouco estimulado, apesar dos esforços que a gente vê com as nossas escolas formais, né? Mas esse é um projeto de extensão. Então a gente faz, né, com algumas limitações, mas a gente sente o prazer em fazer, é gratificante. No Distrito Federal, um juiz criou um projeto social que entrega material escolar em escolas carentes. A preocupação do magistrado desde o início era oferecer materiais de qualidade para essas crianças. Ter um material que dê gosto, dê vontade de você ir para a escola, é algo que vai dar a oportunidade de essa pessoa gostar dos estudos. Por experiência própria, Aragoni acredita que é por meio da educação que se muda realidades. E o gosto pelos estudos, por meio da leitura também, pode dar a essas crianças a liberdade de escolha para que elas possam ser e sonhar. É muito difícil a gente trabalhar em igualdade de oportunidades, né? Mas a leitura é um dos braços que vai trazer essa pessoa mais consciente, com um estudo mais consistente, e lá na frente vai fazer toda a diferença no mercado profissional, na vida pessoal. Então eu trabalho não entregando livros, eu trabalho entregando as ferramentas para que você goste de estudar. É isso aí, de bons exemplos e incentivos o mundo tá cheio. É só parar para prestar atenção, já pensou nisso? Bom, eu fico por aqui, mas eu quero saber se você já segue nosso perfil no Instagram. Anota aí, @Rádio e TV Justiça. No YouTube, o canal é o mesmo. Se quiser entrar em contato com nossa produção, o e-mail é o repórterjustiça@stf.jus.br. Até a próxima!